Então, vamos lá. A gente viu lá, vocês se recordam lá, que no módulo 16, a gente viu lá que o verbo ele é uma classe de palavra variável, tá bom? Que ele se flexiona lá em pessoa, em número, em tempo, em voz e em modo, certo? Aqui no 17 a gente já está trabalhando os modos. E a gente viu lá o que? O modo indicativo, o modo, o conceito, né, do modo indicativo, do modo imperativo e do subjuntivo. Então, o que acontece? O modo indicativo, como eu falei para vocês, e está aqui, ele indica o que? Uma certeza, um fato real, uma situação real possível de acontecimento, seja lá nos tempos que a gente viu, né? Tempo passado, tempo pretérito, presente, tempo futuro, tá? Já o subjuntivo, aí vocês vão sempre... Gente, coloca na cabeça de vocês para vocês lembrarem, né? O subjuntivo é quem? Qual foi a propaganda que eu falei para vocês do subjuntivo? Ninguém lembra? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professora, eu tô te ouvindo, mas bem baixinho. E eu bem ruim. Eu tô te ouvindo normal, só que a minha idade é avançada e eu não lembro disso. Eu não lembro nem o que eu fiz hoje de manhã. Calma aí. Ai, Leandra. Vamos lá, pessoal. Então, semana passada eu comentei o quê? O indicativo é tudo que é real e emite certeza, certo? Então, coloca na mente aí de vocês. Exprime certeza, um fato real, um fato concreto, tá? O subjuntivo é o que? A concorrente da Coca-Cola, que é a Pepsi, que exprime o que? Uma dúvida, uma sugestão, uma possibilidade, tá? E o imperativo é quem? A Coca-Cola, né? Ele tá te dando uma ordem. Beba Coca-Cola. Certo? Hoje, então, a gente vai ver o que? A gente está trabalhando o que? O modo indicativo, que é o que emite, exprime certeza, um fato real, um fato possível, tá? De acontecimento real, né, galera? Não no campo da possibilidade, algo que com certeza irá acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo. Então, ele fala o que, né? A gente entra aqui nessa questão do verbo. O que o verbo ele faz? No finalzinho aí do meu segundo parágrafo está assim: os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face da ação verbal. Gente, então vamos lá. A parte mais importante que a gente vai considerar numa oração será o quê? O verbo. Por quê? O verbo, ele vai me indicar o quê? Quem está fazendo a ação, quem está sofrendo a ação, que seria lá a flexão da voz, tá? Que a gente não vai trabalhar isso aqui agora. Ou seja, o verbo, ele me indica o quê? Quem está fazendo a ação pode ser uma só pessoa, podem ser várias pessoas. A gente tem lá a flexão de pessoa e de número. E a gente tem essa questão de o que está acontecendo. É o verbo que vai indicar o que está acontecendo ali na oração. Ele vai me indicar quem está fazendo e o que essa pessoa está fazendo. Compreenderam? Sim. Ok. Professora, eu tô olhando um pouquinho, não entendi direito. Você não pode repetir? Eu falei, Karina, que o verbo, numa oração, ele vai ser a parte mais importante, né? Porque ele vai indicar justamente a pessoa, o número da pessoa que está fazendo a ação, evidentemente, a pessoa e a ação que está ocorrendo ali, tá? Então, é o finalzinho aí, vocês podem até sublinhar no livro de vocês ou no PDF, gente, destaca aí e depois salva essa informação. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou o agente face à ação verbal, tá? Ou seja,
Através do verbo, eu sei quem é a pessoa que está fazendo, ou quais pessoas estão fazendo, e o que essa pessoa está fazendo. Compreenderam? Então, prosseguindo aí. Exemplos de verbos no indicativo. Aí eu tenho o verbo andar. Andam, andei, andavam, andaremos, andaria. Eu tenho aí os vários tempos, né? Eu tenho o verbo usar, tenho o verbo ser, tenho o verbo ter, sair, ir. E aí... Pode falar. Tem frase, o anda é o verbo. Como é que é? Na frase tem anda. O anda é o verbo na frase. Sim, ele está mostrando só o verbo, o uso do verbo, e aqui ele conjugou em vários tempos, né? Andam, andei, andavam, andaremos, andaria, né? Ele trabalhou aqui a flexão dos tempos, que a gente vai ver logo abaixo, tá? Ele só está mostrando aqui o que? O verbo. Memorizem essa informação, galera. Anotem no caderno de vocês ou no livro. Façam anotação. O verbo é a parte mais importante da oração, porque ele é que vai me mostrar quem está fazendo a ação, tá? Ou sofrendo a ação, né? Esse meu agente aí, ele pode tanto sofrer ação como praticar ação, que entra lá na questão das vozes, que a gente não vai ver isso agora, tá? Depois a gente fala sobre as vozes. E ele me mostra o quê? Professor, o verbo é a parte mais importante. Agora deixa eu lembrar o que eu te falei, porque... Enfim, o verbo, enfim, você coloca aí que a parte mais importante de uma oração é o verbo, tá? Aí você linka lá com aquela parte que eu pedi para vocês sublinharem ou destacarem no livro de vocês. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Zaf? Então vamos lá, galera. Ou seja, professora, não seria quem pratica a ação, o sujeito, que é o mais importante na oração? Não, porque o sujeito sozinho ele não faz nada. É o verbo que vai mostrar para ele e para a gente, né? Na realidade, é o verbo que mostra para a gente a ação que esse sujeito está fazendo, tá? Compreenderam por que o verbo é a parte mais importante? Então, pessoal, prosseguindo aí, né? Aí vai entrar aquilo que vocês aprenderam lá no 5º ano, o que a professora falava para vocês. Pergunta para o verbo. Ou seja, o verbo, ele é o cara que sabe de tudo. Ele vai te dizer tudo que está sendo feito dentro de um contexto oracional, ok? Dúvidas aí, pessoal? Então, prosseguindo. Tempos verbais simples do modo indicativo. O modo indicativo apresenta 6 tempos verbais simples, que é o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito do indicativo. Beleza, pessoal? Sim, professor. Pessoal, olha só. O livro podia dar exemplo. A gente vai começar a conjugação agora. Ele só te explicou o que você vai estudar, entendeu? É meio que ele te mostrou os tópicos que a gente vai trabalhar, tá? O indicativo, galera, é o modo verbal que tem mais tempos, né? Como vocês viram aqui, são 6 tempos verbais. E a gente vai entender um pouquinho sobre cada um agora, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, no momento, o presente do indicativo. O que o presente do indicativo ele faz? Galera, anotem, grifem, porque como eu falei para vocês, a parte mais enjoada, que mais
gera dúvidas, né? Essa parte aqui dos tempos, dos modos, tá? Essa parte de verbo aqui, normalmente a gente fica um pouco mais de tempo, porque é a parte mais, com relação à morfologia, né? É a parte mais complicada aqui. As outras classes de palavras são mais rápidas. Então, vamos lá. O presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Ou seja, o que vocês estão fazendo agora? Hein, pessoal? O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão assistindo aula, certo? Ou seja, esse verbo que vocês e eu falamos aqui, o verbo assistir, ele está conjugado no presente do indicativo. Vocês estão assistindo aula. É uma ação que está ocorrendo neste momento que a gente está falando, certo? Então, vamos lá. Pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito, pessoal, do indicativo, ele expressa a continuidade e duração do tempo. Ele indica uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada. Exemplo. Deixa eu ver se ele dá exemplo. Não, ele não dá exemplo. Por exemplo, quando você fala no passado, eu estava assistindo aulas. Esse assistindo, eu estava assistindo aulas, tá? Esse estava significa o quê? Que você não assistiu só uma vez. Por exemplo, num dia você assiste aula, no mínimo aí 2 vezes, né? Cada disciplina você assiste uma aula. Então, o que acontece? Seria aquela ação que já ocorreu no passado, mas é uma ação contínua. Por exemplo, eu andava de bicicleta. Você não andou só uma vez de bicicleta, ganhou uma bicicleta, andou naquele dia e pronto, nunca mais andou de bicicleta. Não, você andou de bicicleta várias vezes. Então, essa ação que já ocorreu no passado e que foi uma ação contínua, que teve uma duração de tempo, você passou várias vezes praticando essa ação está no pretérito imperfeito do indicativo. Dúvidas, pessoal? Galera? Não. Ok. Professora, mais ou menos. Né? Sim, entendi. Então, olha só. Que bom, Wallace, isso aí. Então, galera, vou passar aqui pelo pretérito perfeito e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses dois. O pretérito perfeito do indicativo, ele indica uma ação que foi feita no passado e foi concluída, tá? Indica uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. E aqui eu vou acrescentar aqui para vocês acrescentem aí no material de vocês, que essa ação foi concluída. Ou seja, ela aconteceu uma vez e foi concluída. Por exemplo, fui ao banco. Eu vou ao banco de segunda a sexta, a menos que eu trabalhe lá, né? Mas, por exemplo, fui falar com o gerente. Eu falo com o gerente, sei lá, de 3 em 3 dias? De 3 em 3 dias eu tô indo no banco falar com o gerente? Não. Eu tive um problema lá com o meu banco e eu fui lá e falei com o gerente. Pronto, falei com ele, concluí a minha ação e acabou. Oi? Fala de novo, Karina. Eu já estudei isso ano passado. Isso. Eu não lembro. Todo mundo já deu uma olhadinha nisso aqui. Só que esse ano, né, como eu falei para vocês, a gente vai aprimorando mais o conhecimento. Então, vamos lá, galera. O pretérito perfeito, eu tenho uma ação no passado que foi concluída. Por exemplo, almocei com a minha avó. Eu almocei uma vez com a minha avó.
né? Eu não almocei com ela todos os dias, né? Toda semana, o mês inteiro. Compreenderam? É uma ação que se faz no passado e ela é concluída. Ela fica conclusa. Já o pretérito imperfeito é aquela ação que ela tem um tempo, ela acontece com uma continuidade. Por exemplo, eu andei de bicicleta. Se eu andei de bicicleta, não significa, como eu falei para vocês, não andei uma vez só, andei várias vezes de bicicleta. Compreendido, galera, o pretérito perfeito e o imperfeito? Sim. Sim. Vamos agora para outro pretérito, que é o mais que perfeito do indicativo. Olha quantos passados que a gente tem na nossa vida, galera. Então, o Nossa, o pretérito também é só do passado. Não tinha nada disso não, meu Deus. Então, para vocês verem. O pretérito mais que perfeito, galera, depois eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês, vou compartilhar minha tela. Não sei nem se eu vou compartilhar minha tela, acho que eu vou escrever aqui na minha tableta, que fica mais fácil para vocês verem. Como eu falei para vocês, o pretérito mais que perfeito tem, vamos lá. A senhora falou para anotar uma ação que foi concluída no pretérito perfeito? Perfeito, isso. É só você... Eu anotei mais que perfeito. Isso, tá correto, tá? O imperfeito é uma ação que você fez várias vezes. Vocês podem acrescentar isso lá no imperfeito. Aí você põe lá, ação concluída ação feita, concluída não, ação feita várias vezes. Por exemplo, aí você coloca aí um exemplo. Eu andava de bicicleta, né? Você não andou só uma vez, andou várias vezes. Aí, por exemplo, o perfeito, quer ver uma coisa que é no passado? Eu até comentei com vocês esse exemplo. Ano passado, estudava na escola. Você não foi só um dia estudar na escola, você foi lá, coisa de 200 dias letivos, estudar na escola, né? Mais ou menos isso, tá? O mais que perfeito, pessoal, leitura aí do livro, tem um uso muito limitado, sendo usado para indicar uma ação que ocorreu antes de uma outra ação passada. É utilizado maioritariamente em exclamações. Na verdade, a gente praticamente quase não usa o pretérito mais que perfeito conjugado da forma que a norma culta manda a gente conjugar, né? Vou fazer aqui um esqueminha para vocês verem. Eu não sei se vocês enxergam. Caramba! A lente do meu celular tá totalmente... Pera aí. Professora, Oi. o seu celular tá com efeito, só foca em você. Ah, tá. Né, isso aí que eu vi. Eu falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Vocês viram, né? A professora sacanada de tecnologia. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Ou fica melhor compartilhando a tela? É uma linha, professora? É uma linha. Acho melhor compartilhar a tela, né, pessoal? Deixa eu ver. Dei uma engrossada aqui, ó. Vocês estão vendo, galera? Aqui, ó, em azul, é o meu presente, que seria o hoje, tá? Então, a gente vai trabalhar o quê? Para vocês compreenderem essa história aí dos passados, tá? Eu tenho hoje acontecendo, tá? E eu vou desenhar aqui para vocês os nossos pretéritos, tá? Então, Não entendi, professora, esse negócio de hoje na linha. pera aí. Eu acho melhor eu... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Vocês estão vendo, pessoal? Tá escrito pretérito. Não tô lendo isso. Pretérito. Pretérito perfeito. Pretérito
Pessoal, acho melhor eu compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem ver melhor, não é? Espera aí. Só um minutinho, galera, que eu fico com medo desse negócio aqui sair igual da última aula que a gente tentou e tava saindo. Ó, vou compartilhar minha tela com vocês, que aí a gente consegue ver melhor. Vocês estão vendo, pessoal? Esse aqui, galera, é o meu presente, tá? Que seria o que? Hoje, o dia de hoje. Aí o pontinho não quer sair aqui não, pessoal. Tô tentando aqui, mas o pontinho não tá indo, não. Esse é o meu presente, tá? Que seria o dia de hoje. Eu vou até colocar a data aqui, ó. É 4/11, tá? 4/11 seria o dia de hoje. Ficou parecido 41, né? 4.111. Oi, fala. No caso, tinha que ser o agora? Não. Agora e hoje, tudo dá conotação de presente. Tá? Então, na verdade, não... Mais cedo, no caso, é passado. Passado, exatamente. A aula de... Qual foi a primeira aula de vocês hoje? Educação física. Então, educação física, ó, agora a gente está tendo aulas de português. Tá? Então, aqui, ó, de vermelho, eu tenho o meu pretérito, tá? Perfeito. Não quer ir. Foi. Meu pretérito tá parecendo um R. Sabe o que você falou? Hã? Quando você falou Pessoal, eu não sei se é a minha... quando você tinha falado que era agora já era antes, entendeu? Exatamente. Pessoal, olha só. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? A aula anterior que vocês assistiram, que foi a aula de educação física, ela já foi uma aula que aconteceu o quê? A ação foi feita no passado, correto? Mas vamos aqui ao que eu quero que vocês compreendam, pessoal. Oi? Oi? Quem que falou comigo? Eu não sei se É Leandra ou é Karina? Acho que é Karina, né? pra mim também. Pra mim também agora tá conectando o vídeo. É Karina, Wallace e Isabelle que tá conectando o vídeo. Ah, é porque ela ia perguntar alguma coisa. Então vamos lá, galera, olha só. Então eu tenho aqui, ó, essa informação, né? O azul é o meu presente, o vermelho é o meu pretérito perfeito. Então seria aquela ação que eu falaria o seguinte. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, tá travando. Tá travando. Hoje tá difícil. Eu acho que, tipo, como tá tudo em cima, assim.
A internet tá lenta assim, acho que tá de todo mundo. Então vamos lá, galera. Voltando aqui. O pretérito perfeito é aquela ação, como eu falei para vocês, que foi concluída. Por exemplo, Ai, acho que o meu celular tá... Professor é suficiente pra mim. Minha voz da professora tá travando. A internet só caiu, gente. Pra mim, era amizade clicando no vídeo. Vocês estão ouvindo, galera? Pra mim, a tela dela tá toda preta. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu estou pra você, desculpa. Eu tô ouvindo a professora bem baixinho, bem lá no fundo. Tá tendo meio... Todo mundo computador tá no máximo. Pessoal, olha só, vamos lá. Vou tentar fazer aqui mesmo, porque eu acho que dá problema ali, né? Utiliza muito a internet. Como eu falei para vocês, essa ação aqui, tá? Em vermelho, é uma ação no passado. Qual a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? É que essa ação aqui, ela foi concluída, tá? Foi uma ação que foi concluída. Por exemplo, almocei com a minha avó. Eu almocei hoje e, no caso, almocei ontem com ela e eu concluí essa ação. Fui ao banco, tá? Eu fui ao banco uma vez, no máximo, né? E resolvi meu problema e fui para casa. Compreenderam isso? Sim ou não, galera? Pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não, mas eu tô vendo você abaixo. Ok. Também tô ouvindo a professora muito baixo. Quase não dá pra escutar. Marley, sai daí. Ela tá parada pra mim, tá travada. Pessoal, olha só. Então vamos lá. Quem tá ouvindo aí? Então, aqui eu tenho o meu pretérito. Gente, vocês estão ouvindo a professora? Eu tô ouvindo. Eu acho muito baixo. Aqui, galera, eu tenho uma outra ação, tá? Ah, eu caminhei com a minha avó. O verbo caminhei tá no meu pretérito imperfeito do indicativo. Porque caminhar, essa conjugação que eu fiz, ela está o quê? Foi uma ação que eu não fiz somente uma vez. Eu fiz várias vezes. Compreenderam? Sim ou não, galera? Eu caminhar ou caminhar? Caminhei. Eu caminhei com a minha avó. Você falou eu caminhar? Não. Você falou caminhar. Não, eu falei o caminhar o verbo caminhar eu conjuguei ele no pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, eu tenho aqui tanto o pretérito perfeito, tanto o imperfeito, eles estão no passado. Concordam comigo? Só que a diferença é que o perfeito é uma ação que eu faço uma vez só e concluo, tá? E o imperfeito, a diferença dele é que ele é uma ação que é contínua. Foi feita no passado, porém é uma ação contínua. Por exemplo, caminho todos os dias para o trabalho. Eu não vou todo dia trabalhar, ou seja, eu sempre estou fazendo aquela ação. Vocês não sempre estudam? Oi? É igual social. Isso aí. Exatamente. Agora... Eu queria até dar um exemplo na internet, porque ela tá infantil.
Também, né? Já que é uma ação que ocorre sempre, né? Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui o pretérito mais que perfeito. Certeza, a professora caiu. Não, não caiu não. É que eu estava escrevendo. Olha só. Não sei, porque pra mim, eu não tô escutando ela. Olha aqui, pessoal. Vocês conseguem ler aqui? Também. Conseguem ler, pessoal, aqui, ó. Pretérito mais que perfeito, tá? A professora foi lá e escreveu na língua de vocês, mais que perfeito. Leram, galera? Vocês leram, pessoal? Sim. Olha aqui, vou voltar. Pretérito mais que perfeito. Certo, vou voltar ao presente. Eu tenho aqui essas duas ações aqui, ó, que são pretérito também, só que um é pretérito perfeito e o outro é imperfeito, certo? E eu tenho o meu pretérito mais que perfeito. O que esse pretérito mais que imperfeito faz? Presta lá atenção no conceito aqui. O pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a uma ação passada, tá? Eu fiz aqui, eu circulei os dois aqui, porque isso aqui é uma ação passada. Ela pode ser perfeita ou imperfeita. Só que esse cara aqui, o pretérito mais que perfeito, ele é uma ação anterior a esse passado aqui. Compreenderam essa informação? Sim ou não, pessoal? Certo, então vamos lá. Sim. Aí eu falo o quê? Que é um perfeito. Então, esse que está circulado aqui, ó, eu tenho o meu presente e o meu passado. Esse que está circulado é uma ação já pretérita, que pode ser perfeita ou imperfeita, certo? O pretérito mais que perfeito, que é esse aqui, é uma ação anterior a essa ação aqui, ao pretérito perfeito ou imperfeito. Ou seja, aqui eu tenho a seguinte construção. A conjugação correta, tá? Eu encontrara Ana Luísa no shopping quando estava comprando presente. Compreenderam? Ou seja, essa ação aqui aconteceu quando essa estava acontecendo. Compreenderam, pessoal? Ou não? Então, o pretérito mais... Estranho, né? Mas eu compreendi. É assim mesmo, gente. Os verbos, eles são desse jeito. Eu vou escrever aqui para vocês localizarem, né? Tentarem visualizar. Então, a ideia justamente é essa, ó. Eu... Professora, Oi, você sabe que horas a aula acaba? daqui a pouco. A gente finaliza já já. Quando a gente ir pro médico. Tá. A gente já tá indo. Já tá finalizando. Então, se eu sair antes da hora, é por isso. Tá, sem problema, tá?
Então, pessoal, olha aqui. Professora, Oi. eu, Guilherme Amaral, acabei de mandar para você a revisão de Português. Português, certo? Pessoal, olha só. Escrevi aqui para vocês. Eu encontrara Ana quando comprava uma bolsa, né? Tentei aqui ser mais simples possível aqui para vocês enxergarem. Vocês vão observar aqui este verbo aqui que eu circulei, ele é o que? Eu disse que eu encontrei uma pessoa quando eu estava fazendo uma outra ação. Concordam? Concordam, pessoal? Gente, a professora travou pra mim. Eu acho que ela desligou o microfone e tá tentando pra mim também. Não, eu tô com o microfone ligado, gente. Tá tudo ok aqui. Olha aqui. Esse verbo que eu sublinhei, que eu circulei, Professora, não dá pra ver muito bem. esse verbo que eu circulei, encontrara, é o meu pretérito mais que perfeito, porque ele, eu encontrar essa pessoa, foi anterior a eu estar, o que? Cadê meu outro verbo? Aqui, ó. Quando eu estava comprando algo. Então, eu tenho o meu segundo verbo aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ó, esse meu verbo aqui, comprava, ele é um pretérito imperfeito. Eu estava comprando algo quando eu encontrei a Ana. Compreenderam, pessoal? Compreenderam, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Você já tinha falado. Ok. Entendi, mas Sim. Vocês entenderam ou não entendendo, né? Vocês compreenderam, mas não assimilaram ainda a eu informação. entendi, mas se alguém... É. Eu entendi. Se alguém fizer alguma pergunta... Eu entendi, mas se alguém fizer alguma pergunta, eu falo então. Então vamos lá, galera. Eu entendi, mas A gente vai... a internet também não tá... E a internet também não tá ajudando muito, né? Uhum. Então vamos lá, galera. Prosseguindo aqui a nossa leitura. Vamos lá, prosseguindo a nossa leitura. Depois, na aula que vem, se a nossa próxima aula, se a internet estiver melhor, a gente vai retomar esse assunto de novo aqui amanhã, né? Então vamos lá. Entendido aí os pretéritos, né? Que são 3: pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito do indicativo. Vamos para o futuro. Eu tenho o futuro do presente do indicativo, que seria toda a ação que ainda irá acontecer, né? Ou seja, tudo que vai acontecer, por exemplo, Isabelle falou que tem que ir ao médico, ou seja, essa ação de ir ao médico é algo certo que acontecerá após a nossa aula.
E eu tenho também o futuro do pretérito do indicativo. Professor, eu tenho o futuro do passado? Me explica isso direito. Então, vamos lá? Indica a ação que é consequentemente, que é consequente de outra, encontrando-se condicionada a ele. Refere-se, assim, a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Seria, galera, mais ou menos assim. Eu faria matemática se eu não tivesse estudado para português. Ou seja, esse faria seria o meu futuro do pretérito do indicativo. Ou seja, vamos lá, analisem comigo. O futuro do pretérito nada mais é do que o presente. Concordam ou não? Não entendi, mas concordo. Essa aí é boa. Enfim, olha só. O futuro do pretérito, o que é o pretérito? Ele é o quê? Ele é o passado, certo? Então, se eu tenho um futuro do passado, o que ele é? Um presente. Só que nesse caso aqui, o futuro do passado é algo, né, que você provavelmente não vai se realizar. Por quê? Porque como já é um futuro do pretérito, eu falo o quê? Por exemplo, eu daria aula na escola se não fosse a pandemia. Só que já é passado, aconteceu, a gente está aqui no Isso é uma coisa que você ia fazer, mas você não vai fazer mais? Seria essa ideia aí, tá? Essa ideia aí seria aquela... Não tem quando as pessoas assim mais velhas, ou até vocês mesmos, por exemplo, a bicicleta quebrou. Aí você fala, poxa, eu poderia ter andado mais de bicicleta se isso não tivesse quebrado. Ou seja, é um futuro do passado que na verdade não foi concluído, né? A gente entra em outro campo. Oi? Aí eu fiquei meio confusa. Falou agora. Então, vamos lá. O futuro do pretérito, ele significa que ele é o futuro de um passado. Se é passado, já aconteceu. Concordam? Sim. Eu consigo mexer no passado? Alterar alguma coisa no passado? Não, né? Então, como que eu vou ter um futuro do passado? É o quê? O que é o futuro do passado? Significa que eu faria algo se aquilo, da forma que foi feita, acabou concluído. Por exemplo, ai, gente, eu não consigo pensar em um exemplo assim palpável para vocês. Por exemplo, eu tenho um cachorro que morreu. Então, eu vou falar, o cachorro ele já morreu, olha só. O passado, né, já aconteceu, ele morreu lá atrás. Oi? Tipo, eu entendi que é o futuro do passado. Só que no exemplo eu não consegui. O futuro do passado, ele vai trabalhar o quê? Vou tentar aqui mostrar um exemplo para vocês. Ele vai falar o quê? Seria algo que eu poderia ter feito, mas que não foi feito, porque já é passado. Por exemplo, eu comprei uma bolsa vermelha. Aí, quando eu passo na loja de novo, eu vejo uma bolsa azul. Aí eu falo, poderia ter comprado, em vez da vermelha, a azul. Só que eu já comprei a vermelha. Compreenderam ou não? Pessoal, é complicado. Não. O futuro do pretérito é pior do que os pretéritos aí. Pessoal, olha só. Mas também, aí, tipo, você
Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Deixa eu tentar aqui finalizar a nossa ideia, né? Então, como eu falei para vocês, olha só. Tentem assimilar isso em casa. Fica pensando aí. O que é o futuro do pretérito? Vamos lá. O futuro do pretérito, né? Já que eu não consigo mexer no passado, existe um futuro para ele? Sim ou não? Não, né? Porque eu não consigo mexer no passado. O que você fez foi feito e pronto. A gente não tem máquina do tempo para voltar no passado, corrigir ou fazer outras coisas. Então, a ideia é justamente essa. Seria algo que você faria naquele passado lá. Só que, né, ele pode ou não acontecer, tá? Professora, Oi. eu pesquisei como exemplo, aí deu isso aqui, ó. Ele teria feito a comida essa noite. Como é? Ele? Teria feito a comida essa noite. Então, teria, porque ele não fez. Compreendeu? Como eu falei para vocês, é algo. É uma coisa que a pessoa ia fazer, mas não fez? Seria a ideia essa, só que com a ação futura. Por exemplo, aí ele fala da comida, né? Ele falou o quê? Ele faria a comida hoje? Provavelmente deve ter mais alguma coisa aí. Como é que é? Mas ele não fez? É esse que é o exemplo? É esse o exemplo? Ele faria a comida, mas não fez? Não, não tem dizendo que não. Eu tô dizendo, ele teria feito a comida. Ah, tá. Então, mas olha só. Então, vou incrementar essa frase aí. Ele teria feito a comida se eu não fizesse. Ou seja, quem fez a comida? Ele ou eu? Hein, pessoal? Ele. Não, eu. Ele. Não. Ele teria feito a comida se eu não fizesse. Quem que fez a comida aí? Fala, ai, professora, piorou a situação. Professor, não vai dar com B, professora. Meu Deus. Eu fiz a comida, ó. Ai, gente, é complicado porque assim, virtual também é difícil. Amanhã eu vou ver se eu vou pro quadro com vocês. Ou eu mostro aqui. Aí, professora, eu falo. Oi? Eu vou dizer assim, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Isso aí, né? Tem aí. Se eu tivesse dinheiro, viajaria na férias. Se eu tivesse, embora seja passado, ele me está denotando futuro. Ele está se referindo ao futuro. Se eu tivesse dinheiro, viajaria. Ó, meu verbo no... Professora, pretérito do futuro é tipo assim, uma coisa que você poderia fazer no futuro, mas que você não fez. Já é passado, né? Isso é o que eu estou tentando falar aqui para vocês. Eu não consigo mexer no meu passado. Mas aí eu tô aqui no meu presente e falo, se eu voltasse no tempo, olha aí, voltasse pretérito. Se eu voltasse no tempo, faria química, faculdade de química. Tá, eu fiz química? Não. É algo que é um passado que não foi concluído, que não é feito. Só fica ali naquelas possibilidades de pensamento. Entenderam? Amanhã a gente volta, pessoal, nesse assunto aqui. Tá? Amanhã a gente volta nesse assunto para a gente esclarecer. Que também a internet hoje não está ajudando nem um pouco. Então, olha aqui. Futuro do pretérito do indicativo, né? Ele indica uma ação, né? Que seria o futuro de uma ação que já foi feita, porém que ela não acontece. É algo que não é concluído, tá? Então, nós temos aí, gente, várias tabelas aí das conjugações verbais, tá? Então, eu tenho aí, acompanhem no material de vocês. Eu tenho lá
Modo indicativo. Lembra lá que a gente falou da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação? Primeira são os verbos terminados em ar, segunda terminados em er e terceiras terminados em ir. Então vamos lá, eu tenho aqui algumas terminações. Amanhã eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a vogal temática para vocês se localizarem aí no que, como que funciona essa questão do verbo, tá? Então eu tenho, olha, tempo, vocês me lembrem disso amanhã, tá? Professora, você falou que ia falar sobre a vogal temática. Então tem aí, ó, tempo presente, indica momento em que o fato se concretiza. Aí eu tenho lá, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu tenho um verbo com a segunda conjugação. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. E assim por diante, tá? Eu tenho a conjugação para cada verbo aí, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. O pretérito imperfeito, como a gente falou, indica um passado que não foi concluído, que era algo que estava acontecendo sempre. Eu cantava, eu comia, eu partia, tá? O pretérito perfeito, ele indica uma ação passada que foi concluída. Então, tenho lá, eu cantei, eu comi, eu parti, tá? O pretérito mais que perfeito, como a gente falou, ele vai indicar um fato anterior a um passado que já está acontecendo. Ou seja, eu tenho um passado do meu passado, tá? Então, tá... Oi? Repete, Karina. Não, porque eu não tô achando aqui, ó, que a Sara falou. A página é 42. Eu tô naquelas tabelas de conjugação. Então, pretérito mais que perfeito. Oi? Essa aula já tá acabando. Sim, já está acabando. Então, tenho lá. Pretérito perfeito, um passado anterior a um passado, tá? Então, tenho lá. Eu cantara, eu comera, eu partira. O futuro do presente é um futuro possível, tá, galera? O futuro do presente é um futuro possível. É algo que vai acontecer ainda, com certeza. Eu cantarei, eu comerei, eu partirei. E o futuro do pretérito, ele indica o quê? Um futuro de um passado, ou seja, é algo que não é mais possível. É um futuro que não é mais possível. Eu cantaria, eu comeria, eu partiria. Amanhã, galera, a gente vai... Oi? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Travou. Travou pra gente, pessoal. Então, pessoal, só a gente trabalhando essa questão aqui, amanhã a gente volta no mesmo assunto aqui, tá? Eu só mostrei para vocês aqui a conjugação do verbo. Amanhã eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, Mais ou menos, tá cortando muito. Ah, tá. Amanhã eu vou falar sobre com vocês, para vocês se localizarem na vogal temática, tá? 6 segundos, a professora. Vocês estão ouvindo, pessoal? Agora sim, professora, mas dá 10 segundos a senhora trava. Depois 10 segundos trava de novo, tá toda hora. Tá, a gente vai finalizar, tá? Então, como eu falei para vocês... Pra mim também tá travando toda hora, professora. É a internet. Enfim, vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, releiam essas informações que nós falamos hoje, tá? Amanhã a gente volta nesse mesmo assunto, tá? A gente vai voltar novamente no módulo 17 para releiam e não entendi, né? Então, anota lá a dúvida que amanhã a gente vai retirar todas essas dúvidas aí. Então, galera, vamos à chamada para a gente finalizar, ok?
Quem eu chamar já pode sair, tá bom, pessoal? Boa prova para vocês e boas aulas posteriormente aí. Samuel. Samuel presente, professora. Ok. Karina. Professora. Oi. Presente, professora. Tchau, até amanhã. Tchau. Oi, Samuel. Karina presente, tá, professora? Ok. Gente, até a próxima aula. Até a próxima aula. Guilherme Amaral. Hoje eu sou sempre a primeira a entrar e eu sou sempre a última. Leandra. Obrigada, presente. Nada. João Levi. Presente. Tchau, tchau, João. Guilherme Amaral. Tchau. Tchau. Presente, professora. Tchau. Tchau. João Lucas. Presente. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até amanhã. Natan. Deseja sorte que a prova de história tá difícil. Xiii, sorte, muita sorte. Oi. Presente, professora. Até amanhã. Até amanhã. Oi, quem me chamou? Isabelle, pode... Você já me chamou? Não, pode sair, Isabelle. Vai lá. Pra você se adiantar lá, tá bom? Tá. Tchau. Tchau, professora. Natan. Wallace. Presente. Tchau, tchau. Yasmin. Presente. Tchau. Tchau, até amanhã. Felipe. Presente. Tchau, tchau, Felipe. Ana Beatriz. Presente. Tchau, tchau, Bia. Guilherme Martins. Presente. Valeu. Tchau, tchau. Anderson já saiu, Rian também. Manuela, você entrou há muito tempo? Manuela. Vou fechar a sala, tá, Manuela?